Na época, a assessora estava no aeroporto, tentando viajar, e a polícia pegou ela no aeroporto, prendeu no aeroporto. E a equipe dela também, né? Então, ele ligou para mim, eu cheguei, era já à noite, lá no aeroporto de Malpensa, em Milano, né? Eles já tinham chegado de manhã, estavam praticamente o dia todinho no aeroporto. E a gente assumiu também a assessoria naquela época, né? Assessoria da Itália, atendimento ao cliente, fraudes envolvendo os cartórios brasileiros e comunes e oficiais aqui na Itália. Esse é o nosso podcast. Comigo aqui, Gasperini. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Viene com a Assessoria. E hoje nós vamos falar de assunto muito importante. Começando aqui, Renato, conta pra gente sobre, considerando que o cliente já contratou assessoria, teve os critérios dele, mas o problema pode começar no aeroporto. Quais são os problemas mais comuns nos aeroportos? Os problemas mais comuns que acontece assim meio de praxe na Itália, né? É a assessoria deixar o cliente no aeroporto. Já aconteceu muito isso, de a pessoa chegar e a assessoria não aparecer. Né? Já aconteceu o caso de a assessoria não aparecer ou não pegar o cliente porque o assessor foi preso. Né? Aconteceu um caso comigo, uns anos atrás, um advogado ligou para mim, né? Tem escritório no Brasil, e tinha um casal. Né? E esse casal chegou e a assessoria não apareceu. Ele descobriu, né? Teve uma operação na época no Comune, lá em Domodossola. Eu tive a oportunidade de conhecer esse Comune lindo, que é divisa, né? com outros países europeus, um lugar de montanha, de neve, turístico, e uma operação e o assessor foi preso. Então o pessoal ficou aguardando no aeroporto e não sabia. Então eles ficaram desesperados. Chegou de manhã, era já tarde da noite e não sabia nada, e ele teve a informação que a assessoria tinha sido presa. Então, na época, a assessora estava no aeroporto, tentando viajar, e a polícia pegou ela no aeroporto, prendeu no aeroporto. E a equipe dela também, né? Então, ele ligou para mim, eu cheguei, era já à noite, lá no aeroporto de Malpensa, em Milano, né? Eles já tinham chegado de manhã, estavam praticamente o dia todinho no aeroporto. E a gente assumiu também a assessoria naquela época, né? Então, acontece muito das pessoas chegarem na Itália, não saber falar a língua, não saber falar inglês, né? E, enfim, a assessoria não aparecer, ou até mesmo aparecer e aí ali já no aeroporto já começa o pesadelo, né? Sim, porque tem esse caso da assessoria que pode não ter ido buscar o cliente por um problema. Existem também aquelas situações em que a assessoria terceiriza o serviço de transporte, sim, né? Sim. E aí, naturalmente, há uma grande possibilidade desse trabalho não ser de qualidade, né? Do cliente não ser bem recepcionado. Você tem algum histórico desse jeito? Nessa parte de terceirização, não. Não, né? Já aconteceu comigo. Eu posso falar como testemunho ocular. Eu terceirizava com uma empresa, né? Uma empresa, e uma vez chegou um cliente 1h da manhã, eu pagava, uma empresa própria de um italiano, né? De táxi, ele trabalhava naquele aeroporto, a gente fez tipo um convênio. Eu liguei para ele um dia, era 12h30, o pessoal chegava 1h e eu fui muito, muito mal recebido. E o pessoal já tinha chegado. Aí o pessoal não falava inglês. Então eu liguei para ele e ele me tratou mal. Né? Eu respondi à altura e ele deixou o pessoal lá. Não vou pegar lá só gente. A sorte é que eu moro meia hora do aeroporto, né? Então eu consegui ligar o pessoal, gente, tive um problema com o pessoal que terceiriza e eu tô indo pegar vocês. Então eu tive que sair de casa já uns 12h40 e cheguei no aeroporto com uns 10 minutos de atraso. Então o pessoal não né? É o tempo que eles foram ao banheiro, né? Que foram ao banheiro, enfim, eu consegui chegar. Mas aconteceu comigo. Né? Então, por esse lado foi positivo, repito, porque eu morava próximo, então hoje eu já não confio mais, eu não terceirizo mais, né? Mas histórias que são de praxe são pessoas que ficam no aeroporto e a assessoria não aparece para buscar, entendeu? É interessante a gente falar sobre isso, porque se o cliente já se deparar com essas situações no aeroporto, ele já tem que tomar alguns cuidados, né? Analisar melhor
se é vantagem ele avançar ou não, porque se a assessoria já começa, né, com essas falhas no aeroporto, como teve um caso aqui recentemente de um cliente que foi entrevistado, né? Sim. Ele teve uma situação parecida também, né? Eles já começaram a sentir problemas relacionados à assessoria no aeroporto, né? Sim, o caso dele é bem específico, né? Nós, como prestadores de serviço, né, minha empresa, já aconteceu de a gente atrasar. É porque a gente tem que pegar trânsito, né? A gente tem que viajar até o aeroporto. Então, se eu falar aqui nesse vídeo aqui que não vai acontecer de um cliente meu chegar e eu atrasar, eu acho que eu vou ser hipócrita, né? Porque você viaja, né? A última viagem que eu fui para Milano, eu peguei 4 acidentes e um desses acidentes tinha um caminhão de gasolina que estava pegando fogo. Então, eu não vou pegar o cliente de helicóptero, né? Eu preciso, né, do tráfego também para, enfim. Esse não é o ponto que a gente está falando em questão de, né, enfim, de a gente atrasar, mas assim, a questão do tratamento, porque o que aconteceu, vai ficar na descrição desse vídeo aqui, é que o cliente chegou em Roma e a assessoria ficou para o lado de fora. E quando o cliente chega na Itália, ele chega naquela vontade de ser bem recepcionado, né? Chega com aquela alegria, aquela euforia, né? Nossa, na Itália, e conheci a assessoria. Eles chegaram com essa energia e quando ele conheceu o assessor, e isso foi falado no podcast, né? Eles próprios falaram isso, no nosso podcast que a gente fez, o assessor disse, entra no carro. Eles chegaram na Itália e eles falaram, nossa, lascou, né? Contratemos uma pessoa errada. Então, quando eles chegaram na Itália, eles foram tratados já igual a bicho, né? Uhum. No contato já no aeroporto. E eu acredito, foi o que eu falei para eles, né? Ali já era um aviso para eles, né? Mas eles ainda se deixaram levar e aconteceu tudo o que aconteceu com eles, né? Sim. Você comentou que pode existir atrasos de fato, né? Porque você depende de uma série de fatores que você não tem influência, né? Trânsito, por exemplo, que pode acontecer. Sim. Mas ainda assim existe a comunicação, né? O cliente não vai estar mal informado. Sim. Vai ter alguém em contato com ele, já explicando, já falando se isso eventualmente Sim. acontecer, né? E não me lembro de ter acontecido aí nos últimos tempos um atraso da nossa parte. Mas se acontecer, vai existir a comunicação, né? Então isso vai mostrar também sobre a qualidade da assessoria. Né? E também tem outra questão, né? Se o cliente se depara com essa situação, ele já vai começar a ter gastos adicionais, né? Porque se ele não tiver suporte, se a assessoria não for buscar, ele vai ter que se preocupar com o táxi, tem a questão da língua, né? Tem várias dificuldades que ele pode enfrentar, né? Então, assim, como a nossa frequência de cliente é alta, o que é que eu fiz para evitar isso? Eu recebo pessoas dentro na área que a gente mora. Então, eu chego para o cliente, você tem que chegar em tal aeroporto. Não, mas eu vou chegar lá em Roma. Não, você pode chegar onde você quiser, mas eu não vou buscar você em Roma. Né? Você tem que chegar até essa região aqui, eu pego você ali. Aconteceu um caso, né, de um cliente que contratou uma outra assessoria. A assessoria ligou para ele e disse, eu não posso fazer o seu processo por causa da grande atualização. E eles contrataram a gente fez o processo desse casal. E eles tinham comprado já passagem para ir para Roma, para Milão, Malpensa. E eu falei, olha, eu vou tentar pegar vocês lá. E nem cobrei nada por isso, né? E indo em viagem, tá, eu tive um problema mecânico no carro. Então, eu liguei para o cliente e disse, eu tive um problema, eu vou levar 4 horas para chegar aí, porque eu tenho que voltar, tenho que trocar de carro, eu não posso deixar o carro na autoestrada. Então, vem, você consegue pegar um ônibus? Consigo. Né? Então, assim, o cliente já estava ciente, eu já tinha conversado, eu vou buscar você. Então, ele já tinha morado na Europa, enfim, na França, e ele conseguiu chegar até a nossa região, né? Mas foi um fato, né? Aconteceu com a gente. Então, para evitar isso, o que a gente faz hoje? Gente, eu não pego mais ninguém em Milão. Né? Eu sou responsável em pegar as pessoas nesse aeroporto aqui. Por quê? Porque a partir do momento que a gente acaba trazendo as pessoas próximas da gente, a gente começa a eliminar essas margens de erro, né? De o pneu furar, né? De dar um problema mecânico, um gasto no carro, pode acontecer. Então, se você está próximo, você contrata um táxi,
a gente tem um outro carro, a gente está pronto. Agora, se o carro quebra lá em 5 horas de viagem, como é que, né? Então, hoje a gente está mais preparado, em questão de experiência, também para evitar esses problemas, entendeu? Legal. Agora, passando a parte do aeroporto aí, falando da residência, né? Quais são os cuidados, o que é importante a pessoa observar ao chegar numa residência e dependendo da situação que ela encontrar, o que você orienta a fazer? Então, a gente pode sempre usar, né, o caso desse casal que a gente recebeu aqui. É muito importante, né, quem contrata uma assessoria, principalmente, averiguar o tamanho do apartamento. Né? Porque hoje a gente tem assessorias, e não é o nosso caso, eu posso falar isso sem nenhum problema, que as assessorias superlotam os apartamentos. Né? Então, as pessoas chegam, e aí eu já presenciei casos de assessorias que as pessoas dormiam no corredor da casa, né? Então todo mundo passava pelo corredor para ir no banheiro, então a pessoa não dormia, não tinha vida. Então é um fato das pessoas se orientarem, né? O tamanho da casa, a quantidade de pessoas que tem dentro, porque se a casa tiver com muita gente e for uma casa pequena, provavelmente depois a polícia não consiga fornecer residência, entendeu? Tá. Então não é só pelo fato do desconforto, também isso pode comprometer totalmente o processo, porque a pessoa não vai conseguir fazer a residência. E por que aqui na Itália, acho que é importante explicar isso, Renato, por que aqui na Itália é muito relevante a quantidade de pessoas dentro de um imóvel? Porque os comunes na Itália, a gente tem uma parte, né, do comune, é um setor do comune, onde todas as casas daquele comune, elas são registradas. Então, eles têm 1 metro quadrado da casa. Né? Tipo, aqui na Itália, se estoura um cano, né? Por exemplo, estoura um cano, você não pode mexer. Hidráulico, você não pode mexer. Você precisa chamar um hidráulico que tenha certificação para mexer. Então, na Itália é muito complicado. Você não pode mexer na sua casa. Então, o comune, ele tem as medidas da casa, quantas janelas tem na casa. Eu lembro uma vez, quando eu comecei a trabalhar com assessoria, eu fui para quebrar uma janela, que a janela era pequena, né? Peguei o martelo e fui lá para quebrar, e eu pensei que o proprietário ia gostar, né? Porque eu ia deixar um negócio bonito. E graças a Deus ele chegou na hora e falou: rapaz, não, eu vou botar uma janela bonita aqui. Eu vou preso, não posso. Tem que pedir autorização comune, não posso, não. Então, o comune, ele tem o registro da casa, né? O corredor, não pode botar gesso, você tem que comunicar. Se você quiser botar um gesso na casa, tem que comunicar o comune. Então, quando você pede essa questão de residência, né, o comune olha, opa, essa casa aqui só pode colocar 4 pessoas, mas tem 6 lá dentro. Então, na grande parte dos casos, o próprio anágrafo, ele nega, né? Sim. Mas suponhamos que a pessoa, que na casa tenha 10 pessoas, só comporta 6. Só que a assessoria foi lá e pediu residência para 6. Sim. Até então tá certo. Pode ter algum problema depois? Porque vai ter a visita do Então, se tem 10 pessoas que pediram a residência, e essas 4 também devem pedir a residência, né? Eles não vão dar a residência para os 4. Esse é um fato. Se a casa tem 10 pessoas e 6 fizeram a residência, não teria um problema, né? Porque as outras 4 não vão solicitar residência, né? Então, a gente entende que a gente fazendo uma hospitalidade, que aquelas pessoas vão ficar ali por um breve tempo. Quando você faz residência na Itália, você mostra ao comune que você vai residir naquela casa. Então, precisa de um espaço, uma pessoa é o que vale a 15 metros quadrados, né? Então, é basicamente esse cálculo. O comune faz cálculo, né? Pega a metratura da casa, cada pessoa ocupa 15 metros quadrados. Tá. E agora falando de um assunto muito relevante, que é a questão da corrupção, né? Das fraudes, em relação a problemas relacionados ao Brasil, a cartórios, a falsificação de documentos. Você tem alguma história, você conhece alguma coisa? Porque a gente vê notícias, né, de situações que acontecem,
às vezes pessoas que colocam incêndio no próprio cartório para queimar as provas, né? Você tem alguma situação assim para compartilhar? Então, a situação são situações que meio que genéricas, né? A gente teve o caso dessa assessoria que eu falei que foi presa, né? Lá trabalhava em Domodossola, onde o pessoal ficou no aeroporto. Eles trabalhavam com uma equipe de Curitiba, onde em uma operação da Polícia Federal foi descoberta aí uma fraude, que eles tinham um equipamento, eu acredito que eles eram os únicos do Brasil, que eles falsificavam até a apostila. Eles tinham, não sei como os homens conseguiram aquele documento, aquele sistema, né, aquele aparato que eles falsificavam a certidão, e aí a própria apostila era idêntica. Então, eles já tinham faturado milhões de reais. E estava trabalhando em contato com uma empresa aqui da Itália. Então, eles falsificavam a documentação no Brasil, a apostila, e as pessoas viajavam. Então, é um caso que hoje está aí, quem buscar na internet consegue localizar, né? Não faz muito tempo, acredito que foi ali ainda 2019, né? Mas aí foi muita gente presa, e a assessoria da Itália aí, mais de 10 pessoas envolvidas nesse esquema aí que já tinha movimentado milhões e milhões e milhões, tanto de euros em reais. Então é um dos fatos aí mais conhecidos, que tem muito pouco tempo, e que impressionou pela astúcia e pela profissionalidade em falsificação de documento, entendeu? Já começou a ter a exigência do apostilamento, das traduções, justamente por falsificações, né? Isso. E aí eles conseguiram falsificar a apostilagem. A apostilagem. E enganar o sistema, né? Porque é aquela coisa que eu falo, né? Por que a polícia pega? Porque você faz um, você faz dois. O brasileiro é assim, né? Ele não consegue parar. Então, é a quantidade, o excesso que a polícia acaba pegando. Ou seja, começa a aparecer milhões na conta de um cara, daí a Receita Federal quer descobrir de onde vem o dinheiro, eles enviam para a Polícia Federal faz uma operação e pum, pega, né? Então, é um sistema, né? Um sistema infelizmente corrupto, acaba manchando a imagem da cidadania italiana e dos brasileiros na Itália, tá? Sim, porque a falsificação, provavelmente, ela não era só nos casos de pessoas que tinham um ascendente italiano, né, e de repente não achavam uma ou outra certidão, mas era uma falsificação de documentos para quem nem tinha o direito da cidadania, né? Sim, para quem não tem. Isso mesmo, porque não tinha. Então eles achavam um italiano na Itália, achavam de fato um italiano, e aí começava a criar no Brasil. O italiano chegou no Brasil, aí pega o nome, cria uma certidão, e aí montava uma árvore genealógica até chegar na pessoa. Era um esquema muito bem feito, né? Sim. Tem que tirar o chapéu, assim, desculpa, não pelo lado bom, né? Mas, assim, os caras são engenheiros do mal. A criatividade, né? É a criatividade. E aqui na Itália tem também problemas, né, relacionados à corrupção, mas aí já envolvendo oficiais e assessorias, né? Sim, assessorias que obviamente trabalham de forma muito errada, né? Mas o que você tem para falar para a gente de problemas relacionados a essas questões? Então, eu já acompanhei diversos casos pelo fato de assessorias de pessoas que eu conheci, que trabalhavam em província bem próxima à minha. E como é que começa a corrupção, né? A corrupção hoje na Itália, né, envolvendo a cidadania italiana, ela parte desse ponto. Se você quiser ganhar muito dinheiro, eu sempre falo que a assessoria é uma coisa que administrativa não é rio de dinheiro, porque as pessoas acabam ficando muito tempo, né? Para quem respeita ali, as pessoas acabam ficando um tempo. Então você tem um mercado de pessoas que têm dinheiro para pagar e que querem ficar 15 dias na Itália, 30 dias no máximo, ou que querem vir para a Itália, carimbar o passaporte e voltar para o Brasil. Então essa demanda, né, dá bastante dinheiro. Dá bastante dinheiro, por quê? Porque você gasta menos com a pessoa aqui. Então, o que acontece? Vou citar uma história de uma empresa de assessoria italiana de Siracusa. Eles recebiam uma faixa de 15 pessoas por semana. Então, a partir do momento que você recebe muita pessoa, o comune ele não consegue gerir tudo. Não tem condição. Porque a gente sabe que os comunes italianos não têm uma estrutura para trabalhar com a cidadania italiana.
É uma maior dificuldade. Não existe um setor para a cidadania italiana. Então, eles acabam tendo que improvisar ali para poder avaliar, e é uma prática muito complexa, né? Analisar a documentação, mandar para o Brasil, é uma série de fatos. Então, o que acontece? Eu, para poder ganhar dinheiro, eu tenho que também contar com o sistema. Então, essa assessoria, em específico em Siracusa, pagava o oficial do Stato Civile, o oficial do Anágrafo e a polícia. Ou seja, qual é a procedura em lei italiana? Eu fiz a residência, a polícia tem 45 dias para passar. Então, eu já não consigo prometer 30 dias para o cliente, porque só segundo a lei anagráfica, a polícia tem 45 dias para passar. Então, eu vou pagar o vigile para ele nem passar. É isso que acontece. E eu vou pagar o cara do Stato Civile para ele fazer a identidade sem esperar o consulado responder. Então, é isso que eles faziam. Eles antecipavam o processo. Então, as pessoas vinham, o vigílio não passava, questão de 1 e 2 semanas, o pessoal já estava com a identidade na mão. Então, é um fluxo que você começa a aumentar, né, a quantidade, as pessoas vão e vai. Aí você consegue fazer dinheiro. No caso dessa assessoria, a polícia montou um esquema muito bonito, foram 2 anos de investigação. Essa assessoria tinha passado em Mantova, a polícia botou para correr. Essa assessoria correu para Pavia. Em Pavia, a polícia tentou pegar o cara foi para essa Siracusa, chegou em Siracusa, usou o nome da mulher e do cunhado para poder estar alugando as casas, movimentando. E a polícia estava muito tempo atrás dele, né? Muito famoso aqui na Itália, e botaram uma câmara no comune e viu ele pagando oficial, pegou em flagrante, né? Então, quando pegaram a casa dele, tinha mais de 300 mil euros não declarados, né? Ele pegou 7 anos e meio de cadeia, e o mais impressionante é que a esposa dele foi presa, centenas de processos foram cancelados, pessoas tiveram seus sonhos interrompidos, e ela foi para o Brasil, abriu um escritório de cidadania italiana, e esse casal que a gente fez um podcast aqui foi lesado ainda por essa mulher. Então, são pessoas que ainda estão trabalhando com cidadania italiana. O marido está preso na Itália, mas ela ainda está lesando pessoas no Brasil. Pois é, a pessoa nem sabe qual é o risco ao contratar essa assessoria, né? E aí você comentou que quando eles foram descobertos, né, houve paralisação dos processos. Sim. Né? E os processos que já haviam sido concluídos dessas assessorias de uma forma geral que são pegas praticando esses crimes. Todos esses processos são analisados e cancelados, é relativo? Como que isso acontece normalmente? Olha, eu vou citar um outro caso de, se não me engano, quando você sobe para Milano, tem um comune chamado de Ospitaletto, se não me engano. Né? Ospitaletto. O que acontece naquele comune? A polícia, né, o síndico, que é o prefeito, ele percebe que naquele comune tem umas 19 mil pessoas residentes, mas que ele nunca viu, cidade pequena. E as casas estão sendo fechadas. Ele disse, tem quase 19 mil pessoas a mais aqui no comune, ninguém volta, ninguém aparece, mas eles são residentes. E ele fez uma denúncia. E a polícia vem, né, fazer uma averiguação, as casas estão fechadas, não tem móveis dentro e nunca morou ninguém. Porque é uma cidade pequena. Então, são quase 19 mil processos cancelados. Então, a gente vê que a polícia cancelou tudo. A procura cancelou todos os processos. Eu estou falando de quase 19 mil. É muita coisa, meu amigo. Então, quando a polícia ela vem e ela pega esse esquema de corrupção com assessoria, eles cancelam tudo. Eles param tudo. E depois vem uma idade, né? Vem realmente uma investigação. Aqueles que eles verem que o consulado respondeu, que a documentação está ok, existe a probabilidade de eles não cancelar, né? Mas, assim, quando o esquema realmente é pesado, os processos que estão em andamento, que são recentes, eles passam a borracha. Eles param, eles cancelam e a pessoa perde o direito, entendeu? Tá. Me ocorreu agora também uma outra situação que vem acontecendo, não necessariamente tem a ver com fraude, né? Mas com uma prática que não é boa, né, para quem vem fazer o processo, que é a pessoa vir para cá, esperar só a passagem do vigile, às vezes esse processo demora aí 10, 15 dias, né, e depois volta para o Brasil. Só que já tem histórico de pessoas que
estão tendo processo também revisto ou até cancelado, porque os oficiais já estão percebendo isso e eles pedem para os vigilantes passarem novamente quando o processo é finalizado. Né? E isso tem acontecido com uma certa frequência, porque aí são práticas dos comuns, eles têm autonomia para fazer isso, né? Sim. E o que você tem para falar sobre isso? Quando o cliente fala, eu preciso voltar, qual que é a orientação da VN? Então, olha, quando você faz uma coisa na Itália, né, na jurisprudência italiana, existe uma coisa que é chamada de boa-fé. Boa-fé é quando você faz algo, né, sem a intenção de errar. Então, você é boa-fé. A pessoa veio e ela precisou voltar. Já tive clientes que vieram para a Itália e teve um problema gravíssimo. A pessoa precisava, por uma semana, voltar ao Brasil, 2, e voltar para a Itália de novo. Eu fui até o Comune, comuniquei ao oficial, a cliente estava junto, e a cliente voltou para o Brasil. E questão de que uma semana, 2, ela tinha voltado para a Itália, eu voltei lá e foi tudo ok. Isso é boa-fé. Agora, má-fé ou falsa declaração em ato público é quando você sabe que você não pode fazer, você faz. Intencionalmente. E a gente tem a questão da residência fictícia, né? A questão da dimora habituale, é que você tem que permanecer naquela residência até o final do processo. Então, quando eu vendo esse serviço para uma pessoa, isso é uma falsa declaração, porque eu estou declarando a residência da pessoa no Comune, mas eu sei que ela não vai ficar. Então, não é correto. Então, as pessoas bater o carimbo e voltar para o Brasil, perante a lei, é um reato, né? Um crime. Então, é uma coisa que a gente não aconselha. Eu tive um cliente no ano de 2021 que veio para a Itália e ele ligou um dia para mim e disse: estou voltando ao Brasil. Eu falei: rapaz, meu Deus, não faça isso, não pode. Não, eu estou voltando porque tem um negócio e tal. Ele voltou. Eu fechei o apartamento e fiquei sem saber o que fazer. E aconteceu que um dia chegou uma carta, né? Chegou um bilhete lá e o italiano velho, cidade cheia de idosos, recebeu e foi lá no Comune e disse: pô, tá chegando carta e o pessoal não tá lá não. E, meu amigo, foi um grande problema pra gente. É um grande problema, porque eu não tive nem tempo de pensar, o pessoal foi embora. Eu fui no Comune e tive que falar a verdade, né? Eu falei: o pessoal foi embora, foi contra a minha vontade. Eu tentei aconselhar eles, eu estava tentando resolver com eles o que eu ia fazer, né? Se eles iam voltar em seguida, se eu ia pedir o cancelamento da residência, mas não deu nem tempo. Então, foi a grande sorte que eu tive é que eu conheci a oficial, ela me conhecia e ela viu que não foi maldade, não foi intencional da minha parte. Eu não vendi esse serviço, mas não é correto, entendeu? Então, a pessoa que não tem disponibilidade de tempo, né, para vir, para ficar, durante todo o processo é melhor optar pelo o judicial. O judicial. E para finalizar, Renato, fala para a gente como que funciona na VN com nós, desde da recepção do cliente no aeroporto, o processo, como a gente faz, o acompanhamento com o cliente. Então, a gente sabe, né, e a nossa estrutura hoje não é uma estrutura que a gente começou agora, né? Como a gente estava conversando. Trabalhar com assessoria italiana requer uma interpessoalidade, porque trabalhar com pessoas já não é fácil, mas com brasileiro fica um pouco mais difícil, né? Porque brasileiro já tem, a maioria das pessoas que viajam são pessoas que já foram lesadas, são pessoas que têm aquele trauma. Então você tem que saber trabalhar, tem que saber como se comportar. Então a gente já tem, isso é a verdade, essa interpessoalidade desenvolvida. Então a gente sabe trabalhar com o cliente, a gente observa. Então como é que a gente trabalha? A gente pega o cliente no aeroporto e a gente sabe que tem um gelo ali para se quebrar. A pessoa está chegando, está meio arisca, não conhece a gente, não sabe, ela quer conhecer a gente. O cliente quer conhecer a gente, ele precisa disso, ele quer isso. Então a gente para tomar um café, né? A gente paga um café logo de início para o cliente, a gente oferece um café antes de levar até o supermercado. A gente já explica como é que vai ser o processo. Gente, a gente vai passar por isso vai ser assim. Hoje a gente vai fazer isso. Eu vou te levar no mercado. Você tem alguma dúvida? Porque muitas das vezes o cliente já chega com muita dúvida. Então, nesse momento que o cliente chega, a gente já aborda o cliente ali e diz:
tem dúvida? Então, assim, ó, hoje eu vou te responder isso. Quando a gente fazer essa CPF italiano, a gente vai responder isso. E quando eu fazer essa residência, eu vou te ensinar isso. Então, a gente separa para não ter que passar tudo de uma vez só. Aí, depois a gente vai ao supermercado e a gente depois leva o cliente na casa. Geralmente, na casa, a gente tem mais uma outra conversa. E aí, eu converso sobre documentação. Como é que funciona o processo no Comune? Quando é que a gente vai dar entrada? Como é que está a previsão? Como é que é oficial? Como o Comune trabalha? E aí, enfim, geralmente a gente, no dia seguinte, a gente tenta o agendamento para fazer o CPF italiano. E quando a gente faz o CPF italiano, a gente já faz um tour pelo centro da cidade, onde a gente paga também um brinde para o cliente. A gente acaba oferecendo ao cliente uma cortesia, onde a gente geralmente come pratos aí que foram inventados em 1860, que são tradições da cidade. E aí, nesse momento, quando a gente chega nesse tour na cidade, a gente, naquele momento, na grande parte dos casos, a gente já tem uma entrosação maravilhosa com o cliente. Sim. Então, além de todo esse suporte, tem a questão do imóvel em si, né? Que são imóveis bem estruturados, com todos os utensílios, né? Com conforto, bem localizado. Normalmente, os imóveis são bem localizados, né? São localizados, são cidades pequenas e são cidades que têm um supermercado próximo, tem a estação de trem próxima, tem pizzaria, tem bar, tem tudo aquilo que é necessário para a pessoa, né, como posso dizer, ter a comodidade, se sentir cômoda, né? Uhum. Então, a pessoa está ali, a pessoa tem um supermercado próximo, a gente tem tudo próximo, né? Então, a estação de trem, eu quero ir para Roma, a estação é próximo da casa. Então, são imóveis estratégicos, né? Que a pessoa tem tudo próximo para ela não sair, ela ter, né, ficar tranquilo. Então, isso conta, né? Graças a Deus, os clientes têm agradecido, né? A casa é maravilhosa. A gente teve um caso de quem chegou agora de Portugal, que falou, nossa, cara, o quarto é maravilhoso, estou muito contente. Então, isso é importante, que o pessoal já chega no primeiro dia, tem o travesseiro que a gente compra novo, dificilmente hoje a gente não reutiliza, a gente procura comprar tudo novo, as pessoas chegam tudo bem arrumadinho, tudo cheirosinho, e, poxa, é como você entrar dentro do hotel, sim, né? Tem tudo, uma forradinha, então isso é importante, né? A gente acaba recebendo cada cliente, né? Como um hotel, né? A gente já procura passar aquela atenção, aquele cuidado. Então, por isso que hoje, muito bom, as pessoas têm dado esse ponto positivo para a gente por causa desse nosso comportamento. Além de ter tudo, se falta alguma coisa, falta um liquidificador, a gente compra novo. Então, isso é importante, né? Isso é importante, as pessoas acabam se sentindo satisfeitas e atendidas, né, pelo fato de a gente trabalhar dessa forma, entendeu? Sim. Apesar de serem imóveis compartilhados, né? A pessoa não perde a privacidade e também não perde o conforto, né? Sim, justamente porque a VN Conoi hoje a gente não trabalha com superlotação. Hoje a gente tem uma política que uma casa que a gente pode botar 8 pessoas, a gente não bota aquela quantidade de pessoas, né? Uma casa que a gente pode colocar 6, a gente não coloca 6. A gente está trabalhando sempre um número muito abaixo. Ou seja, as pessoas estão vivendo bem. Hoje eu não tenho reclamação até esse exato momento de cliente diz, nossa, cara, a casa está com muita gente dentro, não dá para viver assim não. A gente não tem. Então, realmente, a gente procura trabalhar dessa forma para que as pessoas venham para a Itália, se sintam bem confortáveis, né? Tenha essa questão de não ser um pesadelo na Itália, né? Não ser um pesadelo na Itália. Então, a gente procura trabalhar dessa forma, né? A gente tem procurado entregar isso para os nossos clientes. Olha, você acabou de participar agora de mais um podcast da VN Conoi Assessor Italiano. E olha, é muito importante que você compartilhe esse vídeo.